Anos depois da queda de Muammar Gaddafi, a Líbia continua dividida entre centros de poder rivais e sem conseguir consolidar uma tradição política estável. As eleições nacionais continuam por realizar, enquanto grupos armados de diferentes atores políticos mantêm forte influência sobre o território e as instituições do país. E os recentes episódios de violência, incluindo o assassinato de uma figura ligada ao aparelho de inteligência no leste e ataques contra infraestruturas energéticas no oeste, voltaram a evidenciar a fragilidade da situação de segurança e, ao mesmo tempo, o petróleo mantém uma relação de dependência entre as diferentes partes do país. Grande parte da produção está concentrada em zonas sob influência do leste, enquanto as principais instituições responsáveis pelas receitas petrolíferas estão sediadas em Trípoli. Para compreender as razões que continuam a impedir a reunificação da Líbia e as perspectivas de uma solução pacífica, vamos conversar agora com o Dr. Crispim Senga, especialista em relações internacionais. Muito boa noite, Dr. Crispim, bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e, como sempre, é um prazer cá estarmos e dar o nosso contributo relativamente a tudo aquilo que vai ocorrendo a nível do continente africano. Sim, Dr. Crispim, 15 anos depois da queda de Gaddafi, por que continua a ser tão difícil construir um Estado líbio unificado e com instituições políticas estáveis? Bem, a pergunta que me coloca é interessante na medida em que a mesma procura olhar para aquilo que tem estado a dificultar o desenvolvimento da República Líbia, uma vez que, se olharmos para a história, este era imputado ao Muammar Gaddafi, que, segundo o Ocidente, era ele que impedia exatamente que o país progredisse e conseguisse dar alguma condição aceitável relativamente ao bem-estar da sua população. Dali que, para compreendermos o atual paradigma, precisamos fazer um resumo histórico e dali que eu vou procurar ser o mais sintético possível para poder caracterizar a Líbia em 5 períodos para podermos compreender efetivamente aquilo que se passa hoje na Líbia. Dali que o primeiro período que eu trago aqui é o período que vai de 1951 a 1969. Esta fase é exatamente caracterizada pela monarquia, ou seja, nesta fase a Líbia era ainda uma monarquia e efetivamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Líbia, ali que era administrado pela Grã-Bretanha e a França, após esse período, passou no poder ou passou ao reinado o rei Idris I, que procurou desempenhar um papel fundamental relativamente a várias reformas que fez a nível da Líbia e também incluindo alguma manutenção que foi fazendo relativamente às potências ocidentais. E o segundo período é o período que vai de 1969 até 1977. Esse período é caracterizado pela chamada Revolução e início do reinado de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, como nós sabemos, no dia 1 de setembro de 1969, orquestrou um golpe de Estado que elimina exatamente do poder, que depois exatamente do poder ou do reinado, se assim entendermos, o rei Idris I, que nessa altura o referido rei estava a reza exatamente a história fora do país. E com a exceção de Muammar Gaddafi no poder, nós temos ali aquilo que é a declaração da República Líbia como sendo um país de matriz árabe. E Muammar Gaddafi efetivamente trouxe um conjunto de reformas a nível da Líbia, desde a descentralização de algumas empresas que estavam sob auspício de privados, passaram para a gestão do Estado. Portanto, grande parte dessas reformas que foi implementando não foram sendo vistas de bons olhos
pelos países ocidentais, porque Muammar Gaddafi tentou afastar a Líbia dos interesses ocidentais. Dali Sim, que, sim. lá mais para frente, nós podemos ver que os próprios ocidentais começaram a vir com a narrativa de que Muammar Gaddafi era autoritário e, sobretudo, não Sim, sim. valorizava aquilo que são os princípios democráticos a nível daquele país. Sim, sim. E isso fez com que Muammar Gaddafi efetivamente não conseguisse governar efetivamente e também não teve apoio de alguns líderes africanos relativamente às ideias que trazia, não só para a Líbia, como também algumas que abrangiam, sobretudo, Sim, sim. aquilo que é o próprio continente no cômputo geral. Sim. Já a Sim, 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 terceira Senga. ou terceiro período. Sim, sim. Sim, sim, doutor Senga. E a Líbia continua dividida entre estruturas de poder no leste e no oeste, apoiadas por diferentes grupos armados e interesses políticos. Quem são hoje os principais atores que beneficiam da manutenção desta visão? Bem, e os principais atores que beneficiam desta divisão da própria Líbia, não obstante em termos ali um conjunto de fações que vão lutando entre si pela luta à chegada ao poder, mas também sabemos que na própria Líbia há interesses inconfessos, interesses de grandes potências que muitos deles vão efetivamente fomentando esse conflito no sentido de tirar dividendos. Como nós sabemos, a Líbia é um país que, se exatamente tivesse um líder capaz de olhar para o bem coletivo, seria um país muito próspero, fruto também de algumas riquezas que detém no seu solo e subsolo, sobretudo o próprio petróleo. Então, esse líquido valioso para muitas indústrias a nível das grandes potências vai fazendo com que também grande parte deles vão fomentando esse conflito para continuarem a retirar deste líquido que exatamente precisam para o funcionamento das suas grandes indústrias. Sim, sim. E como falou do petróleo, até que ponto a distribuição das receitas petrolíferas está a contribuir para manter o atual impasse político? Bem, em África, eu penso que, não obstante as terras raras e férteis que nós temos e os vários recursos que detivemos no nosso solo e subsolo, não seriam estes vistos como sendo aqui, eu passo o termo, uma maldição, mas seriam exatamente um elemento para nos catapultar, atingir o desenvolvimento como tal. Mas, infelizmente, em África, os recursos preciosos que temos acabam sendo uma maldição na medida em que, se reparar, grande parte dos países africanos que detêm grande volume de recursos naturais, há sempre ali um conflito interno que vai assolando aquela região e impedindo que esta desenvolva. Então, aqui, na minha perspectiva, o que se precisa, sobretudo, que nós, como africanos, reflitamos até que ponto os nossos próprios recursos seriam uma mais-valia para a própria industrialização interna e, consequentemente, o desenvolvimento do continente no cômputo geral. Enquanto isso não acontecer e continuarmos dependentes dos países ocidentais, na medida em que temos os recursos, porém, sem indústria, vendemos esses produtos a preços de banana às potências ocidentais e mais tarde compramos esses mesmos produtos já transformados a preços exorbitantes. Então, isso tem dificultado efetivamente aquilo que é o desenvolvimento no cômputo geral do continente africano, e a Líbia efetivamente não fosse a regra, dali que mesmo após a deposição de Muammar Gaddafi, hoje por hoje a Líbia parece que está a deteriorar cada vez mais e sem um rumo como tal e nem sequer uma luz que nos permita vislumbrar que o país amanhã conseguirá erguer-se e reestruturar-se, assim como Muammar Gaddafi foi abalizando algumas reformas
que visavam exatamente o bem-estar da coletividade, pese embora lá mais para frente esta visão também acabou sendo pessoalizada e fortalecendo cada vez mais o poder do próprio Muammar Gaddafi. Sim, sim, como o Dr. Crispim mencionou, não visualiza um Estado unificado e estável, não é? E quais seriam as condições indispensáveis para que isso acontecesse? Bem, a primeira condição indispensável aqui é que as mais variadas frações que têm estado a lutar pelo poder a nível daquele país sentarem às mesas e entenderem que, não obstante cada um trazer o seu interesse particular, há um interesse que deve uni-los, que é o interesse da nação, que deve falar mais alto do que qualquer interesse dos indivíduos. Então, enquanto essas frações não entenderem que precisam colocar de antemão o bem da coletividade, a estabilidade e, sobretudo, a soberania do país, então continuaremos a assistir esta instabilidade, essa confrontação entre as mais variadas frações, no sentido de chegarem ao cadeirão máximo que é a governação a nível daquele país. Então, o primeiro passo aqui, para mim, passa essencialmente no entendimento que deve haver entre as mais variadas frações e colocarem efetivamente um fim a estas confrontações em benefício da paz nacional, em benefício da estabilidade e integridade territorial da própria Líbia. Muito obrigada, doutora Crispim, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado e igualmente. E estas foram as palavras do Dr. Crispim Senga, especialista em relações internacionais, falando-vos a partir da cidade de Luanda, Angola. Fica a seguir com o Jacob Tivani com as notícias do desporto.